Saudações biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 102 e hoje nós conversaremos sobre paleoantropologia. Ou, se preferir, de uma forma mais abrangente, vamos falar sobre a evolução humana. Um tema que eu considero muito interessante, que eu tenho certeza que você que está nos ouvindo gostará muito também. Hoje me acompanha aqui nessa conversa, além do nosso convidado, o mais novo administrador que já está virando figurinha carimbada aqui no podcast, Wesley Ferreira. Oi, gente, vocês estão bem? Vocês estavam com saudade? Não, né? Como o Flávio falou, já tô figurinha carimbada aqui, mas muito bom estar aqui de novo com vocês pra gente falar sobre paleoantropologia. O episódio tá sensacional, então, como eu sempre digo, pegue o seu cafezinho, vista a sua melhor roupa, porque hoje nós podemos com absoluta certeza dizer que o show já vai começar. Isso aí. E como não poderia deixar de ser, né, o Wesley já até sabe que já vou pedir para ele fazer, chamar os nossos ouvintes para curtir as nossas redes. Muito bem, hoje é temático, né? Então para você, Homo sapiens, que tá aí do outro lado, que é novo, que é nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não nos conhece, mas se você conhece e ainda não nos segue, a gente tá em outros espaços, em outras redes, então você pode vir seguir a gente no TikTok, no Twitter, no Facebook, no Instagram, e você pode ler os nossos textos no blog, tudo @biologismo. E uma coisa que eu sempre digo, claro, você pode compartilhar os nossos episódios e as nossas publicações com os seus amigos por aí. Então, é aquilo, né? Já ouviu a palavra da biologismo hoje? Se não, vá ouvir e compartilhe. Sensacional, é isso aí. Bom, galera, deixo aqui também, em nome da Biologismo, um abraço e um agradecimento a todos os nossos apoiadores que contribuem com a gente através do Apoia-se ou através do nosso Pix e por isso fazem parte do nosso grupo exclusivo para apoiadores. Também deixo um agradecimento especial ao Júnior Guimarães e à Luciana Fornazeiro, que fazem parte do nosso plano Urubu Príncipe. Se você acompanha nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, agora existem diferentes maneiras para nos ajudar. Além do nosso financiamento coletivo no apoia.se/biologismo, onde você pode apoiar e ganhar recompensas, nós também estamos com uma lojinha online, é a Biolojinha. Lá você vai encontrar produtos para fã nenhum de biologia botar defeito. O endereço é biologismo.lojaintegrada.com.br. Mas se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude no engajamento do conteúdo, comentando nas nossas redes, no podcast e compartilhando com seus amigos e família. Muito obrigado, galera. Sua ajuda é de extrema importância pra gente. E fique agora com o episódio. Bom, galera, então vamos ao que interessa. Hoje, para bater esse papo conosco, nós temos a alegria de receber em nosso podcast o paleoantropólogo e pesquisador Gabriel Rocha. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Flávio. Obrigado, Wesley, pelo convite. Espero que o pessoal que está ouvindo aí goste aí do conteúdo. Isso aí, sensacional. Eu gosto muito desse tema. Faz bastante tempo que eu estava querendo gravar sobre isso, mas como a gente não domina muito o tema, né? Para além dos vídeos do Pirula, né? Aí a gente estava caçando alguém e eu te encontrei lá pelo Instagram, pelo TikTok da Bia Horman-Seder, que participou aqui com a gente também. Acho que ela compartilhou um vídeo seu e aí eu comecei a maratonar tudo que você tinha lá sobre Neandertais e tal. E falei, pô, esse é o cara pra gente chamar pro podcast, hein? Bom, Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A gente tá muito feliz, né, realmente, por você ter topado o convite. E antes da gente cair nos tópicos, eu gostaria de pedir para você falar sobre a sua formação, suas áreas de atuação, né? E também quero perguntar se você ouve muita piadinha por você trabalhar com arqueologia, né? Uma área da arqueologia e seu sobrenome ser Rocha. Ou só eu que pensei nessa bobagem? Não, todo mundo fala isso. Ainda mais porque eu de fato trabalho com as rochas, né? Trabalho com os fósseis. Então, esse é um clássico assim na minha vida. Eu já tô acostumado já. Mas, bom, eu fiz graduação na Unesp de Botucatu, onde eu fiz biologia, me formei lá
E durante a minha graduação eu trabalhei com algumas áreas diferentes, assim. Meu primeiro projeto de pesquisa foi na área de evolução da linguagem. Então eu trabalhei com registro simbólico ali da África do Sul, para a gente tentar entender se tem algum indicativo de linguagem nesse material. Mas o meu interesse mesmo sempre foi a parte mais da macroevolução humana, que a gente fala, né? Que seria olhar para os 7 milhões de anos de evolução humana ali, para o registro fóssil e entender o que estava acontecendo nesse período. E depois de ter trabalhado então ali com linguística evolutiva, eu fazia esse projeto no IBUSP, aí eu migrei e fui para o IEA, que é o Instituto de Estudos Avançados da USP, onde hoje a gente tem o Núcleo de Pesquisa e Divulgação em Evolução Humana, que é coordenado pelo meu orientador, o professor Walter Neves. E com ele lá já estou há 3, 4 anos trabalhando. E lá a gente tem trabalhado principalmente com morfologia craniana. Então a gente olha para as principais modificações do crânio, né? O que a gente consegue observar ao longo desses 7 milhões de anos aí. E quais são as principais especificações de cada linhagem, as grandes modificações no formato do crânio. Tenta entender um pouco sobre a diversidade de espécies e como a gente consegue fazer a classificação taxonômica dessas espécies. Então é um pouco o que eu tô focando agora. E terminei a graduação e agora eu tô ingressando no doutorado, que eu vou fazer na Universidade de Stony Brook, lá em Nova York, o doutorado em antropologia, também para trabalhar com material fóssil, agora material da África. E ainda não posso, pelo menos eu ainda não me chamo como um paleoantropólogo, vou esperar ganhar o título do doutorado aí para poder dar essa cartada. Mas como eu gosto de colocar nas minhas redes sociais, onde eu faço divulgação científica também, que eu sou um paleoantropólogo em estágio larval, assim. Então esse é um pouco, mais ou menos aí o meu caminho até agora. Pô, show de bola, que legal saber que você vai ingressar num doutorado em Nova York, na universidade lá. E, puta, eu acho muito legal essa área, eu tô empolgado com a conversa. Então vamos lá, vamos sem ficar enrolando muito, vamos pros tópicos aqui. Bora lá. Gabriel, é um tema muito vasto, né? Tem muita coisa pra gente abordar nessa área, né? E imagino que se deixasse você ficaria por horas aqui falando sobre esses assuntos, até pelo conhecimento que você adquiriu aí na graduação, nas suas pesquisas, né? E então eu confesso que eu tive até uma certa dificuldade de elaborar esse roteiro, embora eu goste bastante da área, né? Mas enfim, o especialista é você, a gente vai só levantando a bola para você bater de primeira aqui. Eu acho que a gente poderia começar falando, então, sobre a divisão dos continentes, né, e as grandes migrações. Acho que é um tema interessante. A gente tinha lá, né, a Pangeia, né, mais de 200 milhões de anos, e os continentes começaram a se tomar a forma, né, atual, e se separar de fato 100 milhões de anos, mais ou menos, né? Aliás, se eu estiver falando alguma data errada aqui, por favor, você me corrija. Sim, tá. E o Homo sapiens data de aproximadamente 200 mil anos, né? O Neandertal por volta de 350 mil anos, né? E os nossos ancestrais mais antigos de, no máximo, 7 milhões de anos, né? De acordo com o que eu encontrei aqui. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, as grandes migrações e como elas ocorreram, né? Como elas puderam ocorrer há tanto tempo, sendo que os continentes já estavam separados nessa época. Tá. Realmente, quando a gente fala de evolução humana, a gente já tá, por mais que 7 milhões de anos pareça muita coisa, quando a gente olha pro tempo geológico é pouquíssima coisa, né? Então é um período já bem mais recente da história evolutiva dos continentes, de todos os movimentos das placas tectônicas. Então, basicamente, a nossa linhagem surge ali por volta de 7 milhões de anos. Existe uma disputa de qual é a espécie mais antiga, que representa os hominíneos, né? E nesse período, os continentes eles já estavam com esse formatão bem atual que a gente conhece. Tinham poucas coisas ainda que iriam mudar. Então, tem, por exemplo, o Saara, que vai começar a aparecer depois disso. Tem também o surgimento ali do Panamá, né? Toda a América Central. Mas, no geral, os continentes já estavam posicionados ali onde eles estão hoje.
E quando a gente fala de migração na evolução humana, a gente tem dois momentos principais, assim, né? Esses momentos de grandes migrações que vão impactar a nossa história evolutiva. Que seria o primeiro out of Africa, né? Então, a primeira saída da África, quando que as espécies da nossa linhagem saíram da África. E o segundo seria o out of Africa 2, né? Que seria quando o Homo sapiens saiu da África, especificamente. Então, falando sobre o primeiro, a gente sabe que a nossa linhagem surge ali na África, nesses 7 milhões de anos. E ela vai continuar habitando o continente até por volta dos 2 milhões de anos atrás. E é mais ou menos nesse período de tempo que a gente começa a ter as primeiras evidências de que alguma espécie da nossa linhagem tinha saído da África e estava ocupando os outros continentes, especialmente ali a Ásia primeiro e mais tardiamente a Europa, e só bem pro final dessa história toda a Austrália, a América também. Mas as evidências mais antigas, assim, a evidência concreta mais antiga de uma ocupação fora da África que a gente tem hoje é o sítio paleoantropológico de Dmanisi, na República da Geórgia. E o que foi encontrado ali, eles encontraram muitas ferramentas de pedra, mas principalmente 5 crânios muito bem preservados e que parecem ser de indivíduos que viveram em um período próximo de tempo, assim. E esses crânios, eles são muito interessantes por si só, porque por mais que eles pareçam membros de uma mesma população, eles são muito diferentes entre si. Esses 5 crânios são muito diferentes entre si, existe muita diversidade morfológica ali. E eles estão datados em 1,8 milhão de anos. Então esse é a nossa marca, o nosso limite mais baixo para quando a nossa linhagem saiu da África. 1,8 milhão de anos com essa evidência ali da Geórgia. E esses crânios encontrados na Geórgia, eles são classificados como Homo erectus. Então a gente sabe que o Homo erectus ele surge também na África por volta de 2 milhões de anos e aproximadamente 1,8, 1,9 ele sai da África e vai colonizar a outra parte do Velho Mundo, né? Desde então, a gente tem tido novas escavações ali no continente asiático, principalmente, para ver se existe alguma evidência mais antiga de uma saída anterior da África. E existem algumas evidências, mas elas são bastante disputadas. Então você tem algumas possíveis ferramentas de pedra encontradas na China, datadas de 2,1 milhões de anos, 300 mil anos antes, né, do material de Dmanisi. E a gente tem uma outra descoberta muito interessante também, que foi feita por um grupo brasileiro, que foi feito pelo nosso grupo lá do IEA. Essa descoberta ela foi feita antes da gente ter o núcleo do IEA, mas é pelos pesquisadores que trabalham lá com a gente. E eles descobriram algumas ferramentas de pedra na Jordânia, datadas em 2,5 milhões de anos. Então, retroagindo aí a saída da África em pelo menos meio milhão de anos. Essa descoberta ela é muito impactante, ela é muito importante porque se ela for, de fato, verificada, né, se ela for testada e a gente vê que ela faz sentido, ela mostra pra gente que, na verdade, quem saiu da África primeiro não foi o Homo erectus, como sempre se pensou. Porque há 2,5 milhões de anos atrás não existia Homo erectus no planeta ainda. Então, a gente teria que apostar em alguma outra espécie. Possivelmente, o Homo habilis. Mas esse sítio ele é bem problemático também, porque essas ferramentas foram encontradas numa situação muito específica, na beira de um rio, onde você tem muito cascalho batido. Então, elas lembram ferramentas de pedra, elas parecem... Existe um forte indicativo que sejam mesmo ferramentas de pedra, mas acontece que às vezes a natureza pode produzir uma pedra, ela lasca naturalmente e ela é muito parecida com o que esses hominíneos estavam fazendo, né? Que a gente está falando de ferramentas ainda muito, muito simples. Então, como não tem fósseis, não tem uma evidência definitiva da ocupação por hominíneos nessa região. A gente só tem esse possível indício, mas ainda existe essa dúvida se essas pedras elas têm alguma modificação antrópica ou se elas são lascamento natural. Então, a princípio, a primeira grande migração é essa, ali por volta dos 2 milhões de anos, com toda essa disputa que eu comentei um pouco, em que o Homo erectus sai da África e ele vai, então, em direção à Ásia, onde ele vai ocupar grande parte da Ásia. Por volta ali dos 800 mil anos, ele vai chegar nas ilhazinhas da Indonésia. Então, é aí que a gente tem a origem, posteriormente, né, do Homo floresiensis, ali na Ilha de Flores. É a partir desse grande movimento. Uma coisa interessante é que a gente ainda não entendeu se o Homo erectus, nessa grande jornada dele de expansão, ele vira para a esquerda e ele vai para a Europa. Porque existem 1 ou 2 fósseis, assim, na Europa,
muito fragmentados que podem ser associados ao Homo erectus, mas a gente não tem nenhum crânio de Homo erectus de fato na Europa. Então ainda é uma dúvida se ele saiu da África e ficou só na Ásia ou se ele também acabou povoando a Europa ali durante esse período. Depois disso a gente vai ter a segunda saída da África, né, que aí a gente está falando já do Homo sapiens, e quando o Homo sapiens ele vai se espalhar para o mundo inteiro. Então, como você comentou, o Homo sapiens ele surge na África por volta ali de 230 mil anos atrás. É difícil apontar um lugar específico na África onde ele tenha surgido, até porque existe a possibilidade de que ele tenha surgido no continente como um todo, assim, tem todo esse debate numa evolução que incluísse o continente inteiro. Mas a gente sabe que ele surge ali por volta de 230 mil anos e ele vai começar a sair da África. Eu tenho um artigo sobre isso, que é uma outra jornada para os sapiens, em que traz um pouco essa revisão das principais evidências, das principais discussões de quando o Homo sapiens sai da África, né? Mas, de maneira geral, o que a gente enxerga hoje é que o Homo sapiens ele saiu da África, mas ele saiu em diferentes levas migratórias. Não foi um momento em que o sapiens saiu da África e colonizou o mundo inteiro. Na verdade, a gente vê diferentes movimentos migratórios acontecendo em diferentes direções também. Então, vai existir ali um primeiro povoamento do Oriente Médio, então você tem algumas cavernas em Israel, no Iraque, no Kurdistão, que vão mostrar essa primeira ocupação sapiens na região por volta de 130 mil anos atrás, então 100 mil anos depois da origem dos sapiens. E essa é uma região importante porque era uma região inicialmente ocupada pelos neandertais. Então esse vai ser o primeiro ponto de encontro entre os sapiens e os neandertais. Mas a gente também vai migrar para o leste asiático ali, mais ou menos nessas mesmas datas, então 100 mil, 110 mil anos, já tem alguns materiais por ali. Na Europa, os sapiens, sempre existiu essa questão, porque a Europa foi fortemente povoada pelos neandertais, então quando o sapiens chega na Europa é um ponto importante também de saber. E até então as evidências mais antigas que a gente tinha de uma ocupação sapiens na Europa seria por volta ali dos 45 mil anos, que é justamente o momento onde os neandertais estão sendo extintos. Só que hoje já existem algumas outras evidências que mostram que talvez o sapiens tenha chegado um pouco antes. Então, tem uma ocupação sapiens na França, datada em 54 mil anos, e existe um crânio, um fragmento de crânio aqui da parte de trás do crânio, do occipital, que foi encontrado na Grécia e está datado em 210 mil anos. Então esse é dos mais extraordinários, porque ele não só seria o primeiro sapiens a sair da África, como ele também seria um dos primeiros sapiens a existirem no planeta, já que ele está tão próximo da origem, né? Mas como é um fragmento super específico e ele está num contexto ali muito difícil de ser analisado, ele também é uma peça ainda em aberto, assim, a gente não consegue definir se eram sapiens ou não. Então, a princípio, o sapiens vai começar a chegar na Europa por volta de 50 mil anos. E o que é interessante porque parece que ele chegou um pouco antes na Austrália. As evidências mais antigas que a gente tem de uma ocupação na Austrália ali estão girando em volta dos 60 mil anos, que é quando o sapiens vai fazer todo o caminho ali, descendo pelo Sudeste Asiático, passando pela Indonésia, até chegar nas ilhas ali da Austrália. E o último lugar assim que o sapiens vai povoar é o continente americano. Hoje em dia, as evidências mais concretas que a gente tem apontam para uma ocupação do continente americano por volta de 20 mil anos. Existem evidências que defendem que, na verdade, eles chegaram a 12 mil anos, e existem alguns autores também que defendem que eles chegaram antes, talvez até 50 mil anos. Mas esses dois lados, eles têm evidências meio questionáveis, assim, tipo, uma ocupação sapiens tão antiga no continente americano ainda é muito discutida, não é muito bem aceita, mas o que tem se moldado assim, no debate da comunidade científica é que o sapiens chegou aqui por volta de 20 mil anos atrás. Então esses são um geralzão dos grandes movimentos assim, que a nossa linhagem fez. Show de bola. E achei muito interessante que você falou dessas evidências na Grécia, né, pelo tempo, né, a disparidade que tem, né, na média, e essa data da Grécia de 210 mil anos, né, mas assim, a evidência da ocupação na Austrália, ela é mais robusta, né, do que acima de 50 mil anos na Europa, essa evidência de 60 mil anos na Austrália? Sim.
Definitivamente, assim, a gente já tem visto, tem 2 ou 3 sítios na Austrália que mostram essa ocupação sapiens por volta de 60 mil anos. Tem alguns autores que defendem também uma ocupação mais antiga, mas a data mais certeira é 60, enquanto na Europa o mais antigo que se chega ali com segurança é 50, 55. Então a gente parece ter chegado antes na Austrália do que na Europa, de fato. Pois é, fascinante isso, né? Geograficamente parece que não faz muito sentido, mas é uma coisa fascinante mesmo, assim, imaginar até essa exploração, até a coragem, né, dos indivíduos ali de enfrentar diferentes maneiras de transporte, de se locomover, né? E vale considerar também que quando a gente está pensando, por exemplo, no povoamento da Ásia, do continente asiático, né? Faz muito sentido porque dá para ir andando, assim, por mais que você vá levar um tempo para chegar. Só que existem algumas ilhas ali do sudeste asiático que não tem como, elas não tinham contato por terra, mesmo com as alterações no nível dos oceanos desse período. Por exemplo, a Ilha de Flores, ali onde está o Homo floresiensis e onde a gente sabe que o Homo erectus deve ter chegado também. Então, para ocupar essas regiões, o que é muito difícil de acreditar quando a gente quer manter um pensamento cético, assim, mas ao mesmo tempo o mais provável é que parece que o Erectus chegou nessas ilhas através de embarcações mesmo, produzindo embarcações, porque até agora a ciência não encontrou outra explicação para como ele apareceu lá. E aí a gente está falando de hominíneos produzindo embarcações há 800 mil anos atrás, o que também é super impensável, assim. Fantástico. E além disso, é impossível ter evidência disso, né? Exatamente. Ao contrário dos fósseis, né? A madeira, infelizmente, ela preserva muito pouco. Então, a gente não vai achar um barquinho de um Homo erectus. Seria sensacional se achasse. Se alguém for achar, eu espero que seja eu. Pra entrar na história. Gabriel, você estava explicando, né? E aí, num dado momento, você vai falar do ponto de encontro entre os sapiens e os neandertais, né? E aí, esse ponto de encontro, ele é um consenso absolutamente científico, porque ele é, inclusive, visto nos estudos genéticos mais recentes, né? Que mostram que a gente tem aí as populações de sapiens modernas, né? Tem aí de 1 a 2% de DNA neandertal. E aí, você pode falar sobre isso um pouco mais pra gente? E aí, depois eu fiquei pensando também, quando eu tava lendo alguma outra coisa sobre isso, se a gente consegue pensar se essa troca genética, por exemplo, poderia ter favorecido ou ter conferido para os Homo sapiens alguma vantagem evolutiva ou, sei lá, alguma espécie de resistências, coisas desse tipo? Ah, legal. Então, sobre o momento de encontro, né? Eu acho legal a gente manter também em mente que, da mesma maneira como a nossa espécie hoje, ela não é uma coisa única, né? A gente tem uma diversidade cultural muito grande, inúmeros grupos, né? Com identidades muito próprias. É interessante a gente enxergar os neandertais dessa forma também. Então, a gente sabe que, no geral, no grosso, assim, a nossa espécie encontrou a espécie dos neandertais em diversos momentos. Existem diversos sítios onde é possível ver esse encontro. Mas, colocando essa ressalva, assim, né, de que não dá para generalizar tudo, os primeiros encontros, eles vão acontecer ali no Oriente Médio, de fato. Isso se a gente ignorar por um segundo esse possível fóssil sapiens de 210 mil anos da Grécia. Os primeiros encontros, eles vão acontecer ali no Oriente Médio, onde a gente encontra, inclusive, alguma evidência, por mais que isso também seja discutido, a gente encontra alguma evidência dessa miscigenação acontecendo na morfologia. Então, existem alguns fósseis ali que mostram como você está no epicentro desse encontro de populações. Alguns fósseis que a gente não consegue muito bem entender qual morfologia eles estão apresentando, porque eles têm traços de sapiens, mas eles também têm traços de neandertais. Então, isso é uma coisa muito curiosa, como talvez a gente esteja vendo essa miscigenação através da morfologia. Mas a gente também vai ver, principalmente, esse encontro acontecendo na Europa, em especial quando os sapiens começam a povoar a Europa, né? Então,
A gente tem alguns sítios como a tradição de Château-Perronian, que são alguns artefatos que foram encontrados na Europa e que parecem indicar justamente esse momento de intercâmbio cultural, quando você começa a ver uma troca ali de estilos de produzir ferramentas ou estilos de artefatos e coisas desse tipo entre os sapiens e os neandertais. E aí a gente já está falando de um período mais recente, assim, a gente já está falando de 50 mil anos atrás, 40, 45 mil anos atrás, que é o finalzinho da história dos neandertais. De fato, esse já é um ponto pacífico, assim, a gente sabe que a nossa espécie conviveu por milhares de anos com os neandertais. Esse sítio na França que eu comentei, que tem 54 mil anos, ele é muito interessante porque ele mostra uma ocupação neandertal, seguida por uma ocupação sapiens, seguida por uma ocupação neandertal novamente, assim, em intervalos muito curtos de um ano. Então dá pra ver como eles estavam realmente ocupando o mesmo espaço ali, interagindo de alguma forma. E a gente sabe hoje que a grande parte das populações humanas, ela tem DNA neandertal. Então existem algumas populações na África subsaariana ali que tem menos ou que não tem DNA neandertal, porque essa miscigenação ela vai acontecer quando os sapiens saem da África. Então aqueles sapiens que continuaram na África, a princípio não tiveram contato com esse material genético porque os neandertais nunca estiveram na África. Mas ainda assim existem populações sapiens que saem da África, interagem com os neandertais, voltam para a África e compartilham um pouco desse material genético com as populações africanas. Então essa porcentagem do DNA neandertal já é observado na África também. E algumas populações têm essas porcentagens até em níveis mais altos, assim, especialmente quando a gente olha para populações sapiens da Europa e do continente asiático. Alguns grupos humanos atuais chegam a 4, 5% de DNA neandertal. Então foi uma contribuição de fato muito importante na construção do nosso material genético, né, enquanto espécie. Então, por mais que a gente saiba que os neandertais não são nossos ancestrais diretos, a nossa espécie não veio deles, né, ainda assim eles contribuíram para a nossa ancestralidade de alguma forma. E se isso tem algum valor adaptativo para a gente hoje, é muito provável que sim. Na verdade, a gente já tem alguns trabalhos que mostram isso. Eu lembro que na época da Covid teve um trabalho que mostrou uma susceptibilidade maior à síndrome, né, da Covid, associada a um gene de origem neandertal. Mas tem um outro trabalho muito interessante também que vai fazer essa análise, mas não voltado para os neandertais, e sim voltado para outra espécie, que são os denisovanos, que tem mais ou menos uma história parecida, assim. É uma espécie que conviveu com a nossa, a gente também trocou genes com essa espécie, é uma espécie asiática. E o que a gente sabe hoje é que existem alguns grupos atuais, humanos, né, que vivem em regiões mais altas ali do continente asiático, naquelas cadeias de montanhas, onde o aporte de oxigênio ele é menor, naturalmente, porque quanto mais alto você está, menos oxigênio você tem. E essa população ela tem um gene que facilita o transporte de oxigênio pelas hemácias, para justamente facilitar, né, conseguir sobreviver nessas regiões mais altas com menos oxigênio. E a gente descobriu que esse gene veio dos denisovanos. Então isso é uma herança desse momento de intercâmbio de material genético. Então, acho que é o exemplo mais claro, assim, de como esse intercâmbio de informação genética pode ter trazido algum valor adaptativo para a nossa espécie também. Legal, nossa. Você estava falando dessa questão da morfologia, né? E aí eu fiquei pensando de que é provável, né, que a gente tenha características até fisiológicas que podem ser atribuídas aos neandertais, né, assim. Claro que eu tô muito divagando, mas eu achei bastante interessante fazer esse olhar por essa perspectiva, né, porque normalmente quando a gente vai falar sobre isso, parece que é tipo duas espécies muito distantes e que quase nunca não se encontraram, né, e aí a gente tem hoje esse consenso e essa evidência científica de que, na verdade, não só se encontraram, como compartilharam genes. E aí é muito doido você falando sobre isso. Nossa, como diz o Flávio, né? O episódio está incrivelmente incrível. Definitivamente. Acho que esse é um dos desdobramentos, assim, da área que a gente ainda tá por vir, né? Porque conhecer nesses detalhes mais específicos como que é esse momento de intercruzamento aí trouxe coisas até para nossa fisiologia mesmo.
Legal, legal demais. E como a gente está falando, né, sobre características de Neandertais, principalmente aí, né, vocês mencionaram até a fisiologia, o que a gente sabe sobre a inteligência desse grupo, se é que a gente pode usar esse termo, né? Hoje em dia, apesar de não ser tão difundido, né, o termo Neandertal ele é até usado de certa forma pejorativa, né, o pessoal usando, fulano é um Neandertal, né, para se referir a pessoa ignorante ou bruta até, né? E então queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Gabriel, por favor. Essa visão dos Neandertais, ela vem muito do primeiro momento, né? Quando a espécie ela foi descoberta ali no século XIX e as primeiras reconstruções que foram aparecendo. Então, existe uma reconstrução muito famosa dessa época que vai retratar um Neandertal, é um indivíduo que já é um idoso, assim, e a reconstrução mostra quase um macaco, assim, um homem meio macaco, todo peludo, corcunda, e um brutamonte mesmo, assim. E a gente descobriu depois que, na verdade, os Neandertais não eram corcunda coisa nenhuma. Na verdade, eles fizeram a reconstrução com base no indivíduo que tinha problema de coluna. E conforme a gente foi descobrindo outros Neandertais, a gente viu que não, que eles eram muito parecidos com o que a gente vê na nossa espécie hoje, assim, em termos de morfologia corporal, né? Então, vem essa visão dos Neandertais, ela vem muito desse lugar, assim, de encarar eles como uma figura ancestral, uma figura mais primitiva, e naquela imagem horrorosa da evolução humana, mas que é a mais famosa, que é aquela escadinha, né, a caminhada para o progresso, como ela é chamada. Tem um macaquinho, que depois dá origem a outro macaquinho, cada vez mais bípede e tal. Acho que nessa visão, os Neandertais, eles são o passo anterior, assim, antes de chegar nos Sapiens. Então, essa ideia dos Neandertais como esses brutamontes vem muito desse lugar. Mas hoje eu acho que a ciência tem feito um trabalho, assim, gigantesco de revisão de como a gente entende os Neandertais, como a gente enxerga eles hoje. E a visão hoje é totalmente diferente, assim, é de uma espécie absurdamente complexa e sofisticada, que parece que também estava ali envolvida num universo simbólico muito parecido com o que a gente faz hoje. Então, hoje a gente já tem evidências de enterros por parte dos Neandertais, de pinturas rupestres, gravuras rupestres, ornamentações corporais, colares, pulseiras. A gente vê que os Neandertais estavam fazendo tudo isso, que os Sapiens também estavam fazendo nesse período. E que talvez eles tenham começado até antes da gente. Então, existe uma revisão muito grande de como a gente enxerga eles hoje. Tem um livro que eu sempre que eu tenho a oportunidade eu vou indicar ele, que ele se chama Kindred, Neanderthal Life, Love, Death and Art. Ele tá tendo tradução para o português, eu tive a oportunidade de conversar com a autora, que é uma pesquisadora especializada em Neandertais, e ela fez esse livro, e ele é uma obra-prima porque ele junta todas essas evidências e faz essa grande revisão e apresenta pra gente uma visão atual dos Neandertais. Então, a gente está falando de uma espécie muito sofisticada, uma espécie assustadoramente complexa e muito específica também, né? Eu acho que o interessante, como eu comentei, é não olhar os Neandertais como todos os Neandertais faziam essa ferramenta ou agiam desse jeito, porque na nossa espécie isso não existe. Eu não posso falar que o Homo sapiens tem tal comportamento, porque a diversidade cultural é tão grande que cada grupo vai ter um tipo de comportamento, cada grupo vai ter uma especificidade, e eu acho que a gente precisa olhar para os Neandertais da mesma maneira, assim. Eles são uma espécie que habitou o planeta aí por quase 300 mil anos, e é uma espécie que habitou o planeta desde a ponta mais ocidental da Europa até a Sibéria. Então também existe uma distribuição geográfica muito grande. Então se eu pego um Neandertal de 45 mil anos, o último Neandertal a ser extinto, e comparo com o primeiro de 300 mil anos, eles são muito diferentes. Do mesmo jeito que se eu comparar ali um Neandertal da Europa com um Neandertal do extremo leste do continente asiático. Então, acho interessante a gente pensar nessas populações como grupos, eles representam uma espécie, mas também existe muita
identidade própria em cada lugar, assim. Eu acho que esse é o mais interessante dos estudos que têm saído, assim. A gente já conhece populações neandertais que praticavam canibalismo, a gente conhece populações neandertais especializadas em caça, outras especializadas em consumir alimentos do mar, por exemplo. Então existe uma gama de adaptações mais pontuais que eu acho que trazem um pouco mais essa visão de uma espécie tão complexa quanto eles têm se mostrado, assim. Você estava mencionando toda essa questão, né, da gente tratar aí os neandertais como mais rudes, mais primitivos e tal. E aí é bastante interessante olhar por esse aspecto, né? E aí tem também uma hipótese, né, uma teoria de que os Homo sapiens podem ter sido aí uma das maiores causas da extinção dos neandertais, né? E aí, sei lá, porque pode ter surgido aí uma competição que ficou desigual e aí pode ter resultado nessa questão de extinção dos neandertais. Então, aí, se você puder falar pra gente, quais são os consensos científicos a respeito disso, se a gente consegue fazer essa afirmação, ou se, claro, devem existir outros fatores que também pesaram para essa extinção, e se a gente pode fazer, então, botar na conta aí dos Homo sapiens essa questão da extinção dos neandertais, né? Que não seria uma surpresa, né? A gente tem muitas extinções aí na nossa conta na modernidade, né? Talvez essa seja aí mais uma para a nossa lista. Pois é. Bom, acho que a paleoantropologia ela tem muitas perguntas de $1 milhão, assim, mas essa é das que são difíceis de responder mesmo. Porque a gente não sabe ainda o que levou os neandertais à extinção. Ponto. Esse é o consenso. A gente não tem uma boa explicação ainda. Mas o que a gente de fato sabe é que, primeiro em termos de estrutura populacional, os neandertais eles pareciam ser um grupo um pouco menos conectado do que os grupos sapiens. Então a gente vê redes de troca ali na África acontecendo durante esse período do Pleistoceno, finalzinho do Pleistoceno. Como o continente africano ele parecia estar super conectado entre as populações que estão na África do Sul e as populações que estão lá no Marrocos, assim. Parece que existia uma rede de conexão grande. E com relação aos neandertais, isso já é um pouco diferente, assim. A gente não... Parece que eles eram grupos um pouco mais isolados. Então isso pode ser um fator definitivo na extinção desse grupo. E até agora a gente não tem nenhuma evidência direta da atuação dos sapiens na extinção dos neandertais. A gente não tem nada que dê para olhar e falar, tá, realmente parece que foi a nossa espécie que extinguiu eles. Mas é muito curioso que os neandertais sejam extintos imediatamente assim que o Homo sapiens chega ali na região, né? Porque pensando em todo o tempo que eles ocuparam o continente europeu e o continente asiático, eles acabaram sendo extintos logo depois que o Homo sapiens chegou ali na região, né? Por mais que tenha existido todo esse momento de troca e tal, ainda, quando a gente olha para o todo, foi muito rápido. Então, esse é o grande indicativo de que talvez a gente tenha um papel nessa história. E é aquilo que você comentou, Wesley. A gente não pode... Definitivamente não teve uma guerra. O Homo sapiens não chegou na Europa matando todo mundo e colonizando tudo. Mas talvez algum elemento de competição possa ter influenciado. Porque a gente precisa levar em consideração também que esse final do Pleistoceno ali, ele é um momento de muita mudança climática, ele é um momento de muita instabilidade climática. Então você tem também a extinção de outros animais potencialmente presas dos neandertais. Então isso também pode entrar na conta. Ou talvez os sapiens pode ter chegado na Europa e espalhado alguma doença respiratória, algum vírus, e que os neandertais não tinham resistência. Então tem várias possíveis explicações e talvez o cenário real seja uma combinação de todas elas, assim. Mas eu acho que a gente tem que considerar que é possível que nós tenhamos um papel na extinção deles, mas eu também não gosto muito da visão de
Bom, nós extinguimos, a gente está extinguindo, né? A gente está produzindo a 6ª extinção em massa agora. Mas, querendo ou não, a gente está fazendo isso porque agora a gente está num sistema capitalista, industrial, predatório. Então, meio que essa 6ª extinção em massa, ela é um subproduto desse capitalismo, né? Tardio que a gente tem vivido. Então, quando a gente está falando ali de 50 mil anos atrás, a gente está falando de um período anterior a isso. Então, talvez nós tenhamos algum papel, mas eu não espelharia o nosso papel nas extinções atuais para a extinção dos Neandertais. Não, massa, muito massa, porque você mencionou nessa questão de que não houve uma guerra e de que os Homo sapiens não chegavam nas regiões onde os Neandertais estavam ali habitando e colonizavam todo mundo, tal qual os portugueses fizeram com os povos indígenas quando eles chegaram no Brasil. E é interessante porque quando a gente está falando sobre essa hipótese de que os Homo sapiens teriam causado a extinção dos Neandertais, eu acho que pelo menos o que eu ouço no discurso social, pelo menos, né, quando não são necessariamente especialistas falando, dá essa impressão, né, de que, na verdade, os Homo sapiens chegou matando tudo que era Neandertal que estava na frente deles, e isso resultou na extinção dos Neandertais, né? E aí quando você pontua que, na verdade, foram um misto de fatores como as mudanças climáticas, competição por recurso, questões de doença, enfim. Esclarece esse ponto, né? De que não é uma questão de caça ou de chegar lá e matar. E eu ia fazer eu vou fazer um disclaimer, na verdade, porque você estava mencionando, e aqui eu não quero fazer falsas acusações ao Harari. Inclusive, Harari, você, se estiver nos ouvindo, não me processe. É só uma configuração porque eu não me lembro, mas eu tenho uma vaga memória de ter lido lá no Sapiens essa ideia por parte do Harari, de que os Neandertais tinham sido extintos por uma questão mais violenta dos Homo sapiens. Mas, de novo, Harari, é uma vaga memória, pode ser uma memória falsa, não me processa. Eu acho interessante a gente pensar, como você colocou, né? Quem chegou exterminando populações indígenas, tanto aqui na América quanto em outras partes do mundo, foi o homem branco, né? O homem branco está fazendo isso. E quando a gente está falando de Neandertal, o homem branco ainda nem existia. Então, acho que é uma coisa anterior. E aproveitando o gancho aí para falar dos Sapiens, eu acho que esse é um dos exemplos que mostra o quanto esse livro, por mais que ele seja um best-seller, ele é muito odiado, assim, entre os arqueólogos. Eu não conheço nenhum arqueólogo que goste desse livro. E existem vários materiais também que eu posso indicar de arqueólogos fazendo revisões do porquê esse livro está muito equivocado. Porque vale a pena a gente colocar que o Harari, ele é um historiador. E eu acho que o grande problema desse livro é que ele queria produzir um best-seller e ele conseguiu. Só que para fazer isso ele não fez um livro científico. Ele basicamente faz um cherry picking, né? Ele escolhe as evidências que corroboram a história que ele quer contar. Só que ele deixa de fora todo o produto científico que a gente tem produzido e o quanto a história, quando você quer contar a história da humanidade, ela vai ser muito mais complexa e ela não vai caber num best-seller. Então, acho que vale essa ressalva, assim, para que, já que eu indiquei um livro, eu vou fazer uma indicação negativa também, de que se você que está ouvindo gosta de evolução humana, o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Harari, ele não é uma boa fonte de informação. É isso aí, uma desindicação. Eu venho fazendo por muito tempo essa desindicação desde que eu li esse livro, porque algumas coisas me incomodavam, mas eu não tinha um respaldo tão sólido do ponto de vista da antropologia, mas tinham algumas coisas que para mim não eram tão claras, assim. Tem um dado momento do livro, por exemplo, que ele vai dizer que os caçadores-coletores não se preocupavam com o futuro, por isso que eles não guardavam coisa, eles viviam migrando para caçar comida, porque como eles não pensavam no amanhã, eles eram meio que responsáveis. É mais ou menos isso que ele vai dizer. E aí tem outros elementos também que depois, quando eu fui ver outras fontes de antropologia e de arqueologia, a galera falava, não é bem assim, eles pensavam sim no futuro, eles tinham formas de armazenar ali as suas coisas e tal. Mas enfim, gente, Harari
melhore. Aqueles. Muito bem. Bom, deixando um pouquinho então o Harari e os Neandertais de lado, eu queria trazer aqui a questão da divisão taxonômica, né, de hominídeos, hominíneos, né, inclusive até li um artigo seu sobre isso, Gabriel, que você disponibiliza lá no seu Drive, achei muito interessante, muito legal esse artigo. Uhum. E a gente é muito próximo dos chimpanzés, né, isso todo mundo sabe e tal, mas taxonomicamente aí a gente acabou dando um jeito de se distanciar deles, né, um pouquinho que fosse, né? Criando as tais das tribos, né? Então eu queria te fazer uma pergunta assim, o motivo disso ele é morfológico, anatômico, ou tem também uma coisa de ego, né? Pra gente não ficar na mesma tribo de chimpanzés, de bonobos. Eu acho que esse é um dos casos em que a ciência ela foi se corrigindo assim um pouco, porque de fato isso nasce a separação ela vai nascer ali da gente tentando se separar dos outros grandes primatas, né? Então, originalmente a família taxonômica Hominide, ela era a nossa família taxonômica da evolução humana, e os chimpanzés eles tinham uma outra família para eles, que era a Panidae, né? Tem a família dos orangotangos, Pongide, enfim, era separado dessa forma. Só que o interessante é que a ciência, principalmente com os dados genéticos, né, foi descobrindo que, na verdade, os chimpanzés são muito mais parecidos com a gente do que a gente estava considerando. Então, na classificação taxonômica atual, assim, não fazia sentido a gente manter o chimpanzé e o Homo sapiens em famílias diferentes, famílias taxonômicas diferentes. E agora, por isso que, ao longo, né, da nossa conversa, eu tenho usado o termo homininio e não hominidio para se referir só à nossa linhagem, porque é nesse momento em que os chimpanzés, os orangotangos e os gorilas, eles são incluídos na família taxonômica Hominide. E hoje em dia essa família ela inclui todos esses grandes primatas. Então, e aí a gente precisava encontrar alguma outra classificação taxonômica para conseguir separar o que é a linhagem Sapiens e o que é a linhagem chimpanzé. Porque em algum momento esses dois grupos vão seguir linhagens independentes, né? E aí a gente está falando de 7 milhões de anos atrás, né? 7, 8 milhões de anos. Os sapiens seguem para um lado, os sapiens não, né? Mas os hominíneos, eles vão seguir para o lado, e os paníneos, que é a linhagem dos chimpanzés especificamente, vai seguir para o outro lado. E a classificação que a gente conseguiu encontrar foi a de tribo taxonômica, né? Que ela vai ser mais específica do que a família. Então hoje, a família taxonômica Hominide inclui o Homo sapiens e todos os seus ancestrais, os chimpanzés e os bonobos e todos os seus ancestrais, gorilas e orangotangos também. E aí quando a gente quer falar só da linhagem humana, aí a gente vai falar da tribo Hominini. Do mesmo jeito que os chimpanzés, eles ganharam uma tribo para eles também, que é a tribo Panini. Os gorilas, a tribo Gorilini, enfim. Existem alguns autores que defendem que a separação deveria ser até mais próxima, então a nível de subtribo, e aí a gente chamaria a linhagem exclusiva dos humanos de hominina, mas essa ideia ela ainda não está muito bem consolidada na academia, assim, ela não foi muito bem aceita. Então, a princípio, a gente fica nessa divisão a nível de tribo, né? Então, os hominíneos e os paníneos, a gente separa seres humanos e chimpanzés dessa forma. E eu acho que veio de um lugar da gente entender que, na verdade, nós éramos mais parecidos do que a gente estava pensando. E não dá para separar chimpanzés e seres humanos a nível de família. A gente faz parte da mesma família taxonômica. Perfeito, pô. Sensacional essa explicação. É muito legal entender bem de onde vem tudo isso, né? Uhum. E ao menos, mesmo que tenha tido esse problema de querer, né, se separar, o ser humano sempre teve muito disso, né? Da gente querer se separar da natureza, né? Ao menos a ciência tem tentado corrigir isso com a taxonomia mesmo, né? Sim. Eu vou justamente pegar desse gancho que o Flávio menciona, dessa quase que necessidade humana da gente se separar da natureza, então se separar dos outros animais e tal. Claro que a gente tem aqui um fator religioso, sobretudo no Brasil, e aí outro disclaimer, caro ouvinte, a minha fala não é um ataque a quaisquer religiões. Mas, quando a gente vai falar de questões evolutivas, sobretudo no Brasil, a gente esbarra, né, nessa ideia de que os seres humanos
foram criados em distinção aí das outras espécies e de quaisquer outros seres vivos. E aí isso entra nas questões que eu gostaria que você abordasse, que é também entender qual que é essa importância da gente estudar e pesquisar essas populações de antepassados, porque isso responde sobre a nossa própria evolução e demonstra, como você já tinha dito numa fala anterior, que aquela ideia lá da escada para o progresso ela é absolutamente errada, né? Qualquer pessoa que faça afirmações de que a biologia evolutiva diz que nós viemos do macaco, isso não existe, não é isso que a gente aprende na graduação de biologia ou nem na escola quando a gente está falando de evolução, né? A gente está falando de outras questões, né? E não daquela escala de que um deixa de existir para virar outro. Então, essa ideia de que se nós viemos do macaco porque existe macaco, isso não existe. Daí, para você falar sobre essa questão da importância da gente estudar e, claro, aproveitar também dentro desse próprio tema, falar sobre as suas pesquisas, né? Como que você entrou nessa questão, você já até mencionou isso no início quando você vai falar sobre a sua formação, mas se você quiser falar um pouco mais sobre as suas pesquisas, como que elas se dão, ia ser muito bom pra gente. Beleza. Eu acho que só puxando esse gancho aí sobre a religião, né? Porque, querendo ou não, falar de evolução humana, a gente sempre esbarra um pouco nesse tema, ainda mais no Brasil, que é um país muito religioso, mas o que eu gostaria de dizer é que os profissionais da evolução humana, né? As pessoas que estão trabalhando com isso, nunca foi a intenção mostrar que a Bíblia estava errada ou mostrar que essa ideia é uma besteira. A grande questão é que a gente encontrou evidências, a gente encontrou fósseis e a gente precisava explicar esses fósseis, a gente precisava entender qual que é a história que esses fósseis estão nos contando. E essa é a história que eu tô contando aqui hoje, assim, essa é a história da evolução humana, é como a gente foi construindo esse conhecimento a partir das coisas que nós encontramos, de fato. Ele não é um conhecimento prévio que a gente está tentando encaixar de alguma forma. Eu acho que a escolha por uma explicação, né, para a origem do ser humano, a escolha por uma explicação religiosa ou por uma explicação científica, ela é uma escolha absolutamente individual. Eu acho que não é o meu interesse me envolver nas escolhas individuais. Eu só acho que ela precisa ser feita de maneira consciente. As pessoas precisam saber como escolher, né? Precisam entender os dois lados para justamente poder escolher. E eu acho que esse é sempre um disclaimer bom, importante da gente fazer, de que não existe nenhum ataque a qualquer religião, apenas é importante falarmos sobre isso. E estudar essas populações do passado, eu acho que é principalmente, assim, pra gente entender de onde a gente veio e como nós chegamos até aqui. Eu acho que um dos temas mais interessantes para mim é entender esse passado evolutivo também é super importante pra gente entender o nosso corpo hoje. Então, por que a gente, quando vai falar de medicina, vai falar de saúde, também não é importante refletir para o processo evolutivo que originou esse corpo que a medicina está estudando e está tentando auxiliar, né? Então acho que uma perspectiva evolutiva ela vai ser sempre necessária, até porque a gente tem questões da nossa saúde hoje que elas são facilmente entendidas quando você adiciona uma ótica evolutiva, né? Então, sei lá, a gente está sempre reclamando de dor nas costas, está sempre reclamando que a lombar está pegando, né? Pelo menos eu. E é interessante porque quando a gente pensa, a nossa coluna é uma coisa super recente na história evolutiva dos animais, né? A nossa coluna, do jeito que ela tem aí 2 milhões de anos. Isso não é tempo suficiente para resolver todos os problemas que podem aparecer. E também é importante a gente saber disso para saber que a nossa coluna, falando especificamente disso, ela se desenvolveu ao longo de milhões de anos, dentro de um cenário, dentro de um ambiente específico, e agora a gente tem essa coluna que se desenvolveu dentro desse ambiente, só que a gente está usando ela em um ambiente totalmente diferente. Então, os nossos ancestrais de 2 milhões de anos atrás, eles não passavam o dia sentados numa cadeira super confortável de frente para um computador. Eles passavam o tempo inteiro andando, eles passavam o tempo inteiro procurando alimento ou procurando lugar para sobreviver, para passar a noite, fazendo atividades. Então, é interessante pensar o quanto... Tem um autor, né, que é o Daniel Lieberman, ele é um professor de Harvard, o livro dele também é bem interessante, é a história do corpo humano, que ele mostra quanto a gente tem essas doenças que ele vai chamar de doenças de desajuste, que é uma doença que ela vai aparecer
porque você está expondo o seu corpo a uma condição a qual ele não foi preparado para isso. Então a gente pode pensar, por exemplo, a grande quantidade de casos de pessoas diabéticas hoje, porque o nosso corpo ele não se desenvolveu, evolutivamente falando, para a gente consumir tanto açúcar, por exemplo, né? Óbvio que a diabetes ela é uma doença multifatorial e não é comendo açúcar que você adquire diabetes, mas ainda assim é um ponto importante. A miopia também, a gente tem visto uma epidemia de problemas de visão que parecem estar associados também com esse momento de desajuste, porque se você pensa um Homo sapiens do Pleistoceno, ele vai estar olhando para regiões e paisagens muito amplas, ele tem muita informação ali, e o olho ele também é um músculo, né? Ele também tem os músculos envolvidos, então esse olho ele está sendo constantemente exercitado. E aí quando a gente passa para um cenário onde eu passo o dia inteiro com o celular a 10 centímetros do meu rosto e os meus olhos eles não são exercitados a captarem tanta informação, a olhar para essas paisagens super amplas como eles se desenvolveram, né, fazendo isso, aí a gente vê, por exemplo, essa epidemia de problemas de visão que a gente tem visto. Então eu acho que é essencial a gente adicionar a camada a perspectiva evolutiva, né, se a gente quer entender quem é o ser humano hoje em dia, né, e por que a gente está tendo os problemas que a gente está tendo, por que a gente chegou até aqui, e entender que o nosso passado também é muito mais complexo do que o que a gente vê hoje, assim. Tanto essa ideia falsa de uma evolução linear, né, uma espécie que deu origem a outra, o quanto essa ideia ela é uma besteira, o quanto a gente interagiu com outras espécies, a gente tem características que nós trazemos dessas outras espécies, e toda essa história evolutiva ela vai ser essencial para a gente entender o que é o ser humano hoje em dia, né? E eu acho que, puxando um pouco esse gancho, assim, as minhas pesquisas hoje, elas estão focadas em taxonomia. Eu tenho estado interessado em entender um pouco mais da variabilidade morfológica do crânio durante os 7 milhões de anos de evolução. Então, eu quero tentar entender quais são os grandes movimentos que o crânio humano passou e como que a gente chegou num formato tão específico quanto o crânio do Homo sapiens, porque vale dizer isso, a nossa espécie ela é muito parecida com as outras espécies do gênero Homo, mas uma das características mais peculiares é o formato do nosso crânio, que é muito diferente de todas as outras espécies. É um crânio redondo, enquanto os neandertais, por exemplo, tinham um crânio longo e mais baixo. E um trabalho interessante que a gente tem feito, então, é tentar analisar todo esse material que já foi escavado, que já foi publicado, que já foi analisado, colocar ele junto e entender mais ou menos esse grande cenário, esse big picture da situação. E como a gente consegue separar grupos. Então, a gente fez um trabalho agora que foi a respeito do Homo heidelbergensis, né? O Homo heidelbergensis é uma espécie ali que acabou virando um saco de batatas na paleoantropologia. Tudo que é do Pleistoceno médio ali, 600 mil anos, até entre 1 milhão e 400 mil anos atrás. Tudo que for achado na África, Ásia ou Europa se chamava de Homo heidelbergensis. A gente falou, não, peraí, acho que isso é um problema, né? E aí, quando a gente analisou, a gente viu que, na verdade, você poderia dividir esse grande Homo heidelbergensis em 3 espécies diferentes, pelo menos. Então, acho que agora o meu trabalho tem focado um pouco em entender como que esses grupos estavam organizados e como a gente consegue organizar melhor toda essa morfologia que a gente enxerga ao longo desses 7 milhões de anos aí de evolução humana. Fantástico, pô, que sensacional tudo isso que você trouxe pra gente em todo o episódio, mas agora também nessa última resposta, e saber um pouquinho também sobre o que você pesquisa, sobre o que você está estudando, saber quanta coisa tem para se estudar sobre isso, sobre essas diferentes espécies, sobre a nossa espécie, né? É sensacional, Gabriel. Pô, estou muito feliz de você ter topado bater esse papo com a gente, você ter arrumado um tempinho na sua agenda aí. E como eu te falei, né? Conheci você lá no TikTok e tal. Eu acho que você desempenha um trabalho super legal, muito acessível para as pessoas, né? Não é uma coisa difícil de entender. Eu imagino que dê muito trabalho estudar tudo isso, mas você traz isso de forma muito fácil de absorver, né? E além disso, Gabriel, eu também queria te parabenizar, porque assim, a gente trabalha com divulgação científica, você também e tal, mas fuçando nos seus links lá, eu vi uma coisa que poucas pessoas fazem, mas que você faz, eu achei
fantástico, assim, que eu acho que a divulgação científica, o compartilhamento do conhecimento, ele tem que ser feito dessa forma como você faz, assim, também, né? Além dos vídeos que você faz, né, nas suas redes, achei muito legal o fato de você disponibilizar diversos artigos, livros, né, no seu Google Drive lá, artigos que você escreveu, científico, artigos para revistas mais não tão científicas, né, com uma linguagem mais acessível também. Então, acho que você está de parabéns por tudo isso e achei válido trazer isso aqui também para o pessoal. A gente deixa o link também aqui na descrição do episódio para quem quiser ler mais a respeito, e achei muito legal esse seu trabalho, a forma como você desempenha tudo isso. Obrigado, Flávio. Eu acho que esse é um dos alicerces, assim, do meu trabalho, é uma coisa que eu tenho trazido um pouco da experiência trabalhando ali na USP, né? Então, com o professor Walter Neves, que também é um dos primeiros divulgadores científicos aí do país, quando ainda nem tinha esse nome, sempre se preocupou muito com isso e com essa democratização do conhecimento mesmo, né? Então, acho que eu gosto de servir como que as minhas redes sociais, elas sirvam como um filtro ali. Então, eu gosto de disponibilizar no Drive os livros que eu recomendo, os artigos que eu recomendo, e porque, querendo ou não, existe pouquíssimo material em português feito sobre evolução humana. Então, acho que mais do que produzir esse material de fato, produzir o conteúdo para as redes sociais que eu tenho feito, acho que o mais interessante também é disponibilizar as fontes, né, e do que a gente está falando. E um pouco disso o trabalho que a gente tem feito lá no IEA também, né? Então, eu falei que a gente está estudando a morfologia craniana, mas a forma como a gente faz isso é que nós construímos um banco de dados gigantesco. Na verdade, são 3 bancos de dados, um para crânio, um para mandíbula e um para dente, onde a gente está compilando inúmeras fontes e dados para conseguir disponibilizar isso, porque esse tem sido um trabalho já que está aí há 3 anos sendo desenvolvido e a gente quer publicar isso. O banco de dentes deve ser publicado em breve e disponibilizar isso para a comunidade científica poder utilizar esses dados e estudar também, porque se a gente não se conscientizar que eu sou um pesquisador latino-americano trabalhando de um país subdesenvolvido e tentando conversar com essa galera do norte global, né? É muito difícil esse cenário, porque a gente não tem acesso, a gente não tem dinheiro. Já tive no início da formação desse banco de dados, eu tive muitas respostas negativas. Eu mandava e-mail para os pesquisadores pedindo os dados para incluir ou para utilizar nas nossas pesquisas, e eles falavam, claro, não vou mandar, é meu. E isso mostra ainda o quanto a ciência, por mais que ela tenha essa roupagem moderna e consciente hoje, ela ainda é muito colonialista, muito colonialista. Então, acho que não faz sentido um pesquisador latino-americano que continua com esse tipo de comportamento. E aí fica o meu puxão de orelha para os nossos colegas também, né? Perfeito, super necessário mesmo. Eu, na verdade, queria só agradecer mesmo a participação do Gabriel por ele ter se disponibilizado. É o que eu sempre digo em cada episódio, né, gente? Eu em cada episódio saio querendo ir para uma área diferente. Mas eu acho que é fenomenal a maneira didática como o Gabriel explica. É um episódio sensacional, eu saio daqui com muito aprendizado, então muito obrigado. É uma coisa que o Flávio sempre diz, né? A gente aprende muito em todos os episódios. E o de hoje, pra mim, ele é, assim, primordial e primoroso, porque foi um dos meus episódios favoritos desde que eu participo e desde que eu ouço a Biologismo. Então, muito, muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Wesley. Obrigado pra todo mundo que tá ouvindo a gente. A gente falou das redes sociais, as minhas redes sociais são todas TikTok, Instagram e Twitter, @PaleoRocha, onde eu tô sempre publicando esse tipo de coisa. Eu agradeço muito, muito o convite de vocês. Adorei a conversa e espero que o pessoal que esteja ouvindo tenha gostado também. É isso aí, sensacional, Gabriel. Pô, eu agradeço muito também, em nome da Biologismo, em meu nome também, porque foi um prazer pessoal aqui, saber um pouco mais sobre essa área, que eu já gostava bastante, mas com alguém que domina muito bem, que se comunica super bem também. E foi legal demais essa conversa. E obrigado, Gabriel, pela participação. É um prazer ter você aqui e a gente deixa sempre as portas abertas, sempre que você
quiser divulgar alguma coisa, fazer alguma parceria, se tiver alguma outra área que você queira conversar também, é só chamar que a gente topa. Pode deixar, eu volto. É isso então, galera. Chegamos ao fim dessa conversa sensacional. Com certeza vai entrar aí para os meus episódios favoritos, já que na versão bruta já gostei bastante, na versão editada acho que vai ficar melhor ainda. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Muito obrigado a você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis a cada 2 quartas-feiras, às 10 horas da manhã, nas principais plataformas de streaming. Então deixa aí o seu feedback, o que você está achando desse episódio, do podcast no geral. Pode mandar no biologismo.podcast@gmail.com ou nas redes sociais ou na plataforma que você estiver ouvindo, se existir essa opção. Beleza, Wesley? Valeu! É isso, gente, para você que nos ouviu até aqui. Espero que a gente tenha te feito uma boa companhia. Pra gente foi ótimo estar aqui conversando com o Gabriel e conversando com vocês também. E, por favor, Harari, queremos você aqui. Você tem o direito de resposta. Até o próximo episódio, gente. Valeu, tchau, tchau. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz com comentários de Wesley Ferreira, além da participação do nosso convidado Gabriel Rocha. O roteiro, a edição e a arte ficaram a cargo de Flávio Diniz. O logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido por Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.